Levanta a sua mão, declara. Teu nome é poderoso, Senhor. Teu nome é poderoso, Senhor. O Senhor é aquele que vive. O Senhor é poderoso. Aleluia. Aleluia. Diga como um trovão. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Tu és grandioso, Senhor. Nós cantamos esse louvor, essa canção. Sabemos que somos vitoriosos em Ti. Estamos em Ti, Senhor. Estamos em Ti, buscando todo momento em Ti. Somos vitoriosos. Somos vitoriosos pela Tua cruz, pelo Teu sangue. O véu que foi rasgado, somos vitoriosos. Nós Te agradecemos, Senhor, e com alegria estamos na Tua presença nessa noite. Cante vitorioso, igreja do Senhor. Cante vitorioso. Aleluia.
recorrer a Ti, Pai. A quem vamos? A quem vamos clamar senão a Ti? Quem pode dar aquilo que necessitamos na medida certa senão o Senhor? Muitas vezes vamos buscar no homem, Pai. Nós não vamos encontrar aquilo que precisamos mais do Senhor. Somente no Senhor, ó Espírito Santo, sempre conosco, nosso amigo, sempre conosco, mesmo sendo infiéis, o Senhor continua conosco. Como não agradecer? Como não nos alegrar por servir a um Deus tão maravilhoso? Nós queremos nos render aqui nessa noite, Pai. Nos render, nos derramar diante da Tua presença. Recebe o nosso louvor, Pai. Recebe o nosso louvor. Aleluia. Te vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o céu a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Diga: eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Aleluia. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu eu vou clamar, Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Oh, oh, oh. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, com os nossos corações levantados,
os nossos joelhos firmes, as nossas mãos levantadas diante da tua presença. Feche os seus olhos. Quero que você agora continue adorando ao Senhor e agradecendo a Ele pelo mês que se passou. Tivemos um mês abençoado. Estamos na primavera chamada Jesus. Agradeça a Deus. Eu quero que você comece agora a levantar dentro do teu coração e dentro da tua alma, para que a tua alma possa conceber adoração e gratidão ao Cordeiro, ao Cristo de Deus, a rocha eterna. Comece a levantar agora os seus altares de adoração. Comece a agradecer a Deus pelo seu trabalho, pela sua família. Agradeça a Deus pela comunhão que você tem com Ele, pela proteção que Ele tem te dado, pelos livramentos de morte, de adultério, de prostituição, de avareza. Agradeça a Deus pelos livramentos. Nosso Deus é responsável por nos livrar dos livramentos. O apóstolo Paulo diz: Ele nos livrou, nos livra e nos livrará. Esse é o Deus que nos livra e nos livrará. Senhor, nós queremos te agradecer e levantarmos nesta noite altares de agradecimento e de gratidão por todas as coisas. Queremos te agradecer pelas dificuldades. São elas que nos mostram o quanto somos protegidos e amados pelo Senhor. São elas que nos mostram, ó Deus, o quanto somos pequenos, o quanto somos dependentes da Tua presença e da Tua misericórdia. Muito obrigada, Deus. Ó Senhor, muito obrigada pela família. Obrigada pelo condicionamento do Senhor no seio das famílias. Obrigada pelo trabalho, pelo patrão, pelo funcionário. Ó Deus, em nome de Jesus, essa mão que tem tocado o trabalho. Deus, dê sabedoria, dê força, dê graça, dê misericórdia. Que o Senhor possa repreender toda a ação do inimigo na mente, no coração, nas mãos, toda forma e causa de embaraço. Pai Santo, aqueles que estão passando por situações financeiras difíceis, duvidosas, incertas, Senhor, em nome de Jesus, levanta nessa alma o baluarte da fé, da confiança. Aquilo que tu dissestes aos seus discípulos: porventura lhes faltou alguma coisa? Então, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa confiança não está no ouro e na prata, mas na tua presença, no teu Espírito. Nós declaramos que o nosso amor depende de Ti, que a nossa força vem de Ti, e que o Senhor é o nosso guardião até a morte, aquele que nos guia, que nos livra de todo mal. Cubra a nossa cabeça no dia da batalha. Cubra, Senhor, cubra a nossa cabeça com a Tua palavra, com a ação do Teu Espírito. Vem sobre nós, faz derreter o nosso coração como o sol queimando, Senhor, no cume dos montes de Sião, para derreter o gelo e regar, Senhor, toda aquela região. Faz derreter o nosso coração na Tua presença. Faz sermos dependentes de Ti em todo o tempo, ó Deus. Nós Te louvamos e Te damos graças, porque temos aprendido diante do Teu altar. Recreia nossa alma, nos faz andar em nossas alturas, meu Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Eu quero que você estenda a sua mão em direção à sua casa agora. Eu quero que você faça uma oração pela sua família. Sabemos que Satanás é ardiloso e ele trabalha com a frieza espiritual. A frieza espiritual é uma das dinâmicas de Satanás, causando desinteresse nas pessoas pelo Evangelho. Sabemos que temos vivido um tempo de uma ação profética do Senhor Jesus, onde Ele disse que o amor de muitos se esfriarão, mas aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Quero que você ore pela sua família, para que a sua família ame o verdadeiro Evangelho, para que a sua família queira o verdadeiro Deus, para que a sua família busque o único Espírito Santo de Deus, que constrange a alma e a resume dentro de uma condição de dependência total do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós Te pedimos pelos lares agora, Senhor, que não haja força do encantamento, que não haja força do mal, que não haja, em nome de Jesus Cristo, nenhum tipo, ó Deus, nenhum tipo de intromissão maligna. Que o Senhor repreenda a inveja, a prostituição, o adultério, a avareza, o amor ao dinheiro. Que o Senhor repreenda a soberba, o domínio do mal. Que o Senhor unja agora essas portas com o sangue do Cordeiro. Senhor, um rio de sangue que possa
correr agora, Senhor, como Daniel viu debaixo do teu trono, um rio de fogo, que exista um rio de fogo passando por este lar, por esta casa, queimando e desfazendo toda intriga, toda dissensão. Ó Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, converter corações, abençoar vidas, constranger, Senhor, corações na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Agora, se você puder, eu quero que você estenda a mão em direção ao seu trabalho. Se é na sua casa, continue com a mão em direção ao seu trabalho, se você trabalha em casa, mas estenda a sua mão ao seu trabalho agora. Eu quero que você diga assim comigo: meu Deus, eu reconheço que todas as coisas vêm de ti e que ninguém pode receber nada se do céu não lhe for dado. Eu sei que o Senhor tem formado em mim um verdadeiro adorador, assim como Abraão, que disse: não quero um cordão de sapato, para que ninguém possa dizer: eu enriqueci, Abraão. Então eu entendo que eu preciso, em todo tempo, reconhecer que não é a minha inteligência, não é a minha sorte, não é a minha habilidade, mas é o Senhor. Então, em nome de Jesus, eu declaro que a bênção do Senhor possa ser multiplicada sobre o meu trabalho, que as minhas mãos e as mãos dos que trabalham comigo possam ser, em nome de Jesus, dirigidas assertivamente em direção à prosperidade, e que não valha nenhum tipo de embaraço, de ação de miséria, de ação do caos e de avareza. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a bênção do Senhor sobre o meu trabalho, em nome de Jesus. Diga amém. Você que trouxe a sua oferta e o seu dízimo, venha devolver ao Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Tu és tão, tão bom. Feche os seus olhos. Graças te damos porque podemos cantar sobre a tua bondade, teu favor, tua misericórdia. Obrigada por tudo. O Senhor é o nosso bom Deus. Quando olhamos para ti, Deus, e o Senhor tem nos mostrado a generosidade e benevolência do céu, ficamos constrangidos ao vermos o teu amor. Onde estaríamos nós, Deus, se não fosse o Senhor por nós? Onde nós estaríamos neste momento? E nós te damos graças. Neste momento nós vamos comer da tua palavra. Nós vamos entender o que é primícia, Deus. O que é primícia. Aquilo que
temos aprendido a te colocar em primeiro lugar, oferecer a ti o que é de melhor que existe em nós. Tu és o nosso melhor amor, nosso melhor sorriso, nossa melhor dedicação, nossa melhor preocupação. Ficamos preocupados em te agradar, queremos te servir. E isso é bom, Deus, é bom envolvermos contigo. Nosso amor contigo é a coisa mais linda que existe na nossa vida. Nosso relacionamento, nosso compromisso contigo é a coisa mais forte que existe entre nós. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Fale conosco. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4. Você sabe quem ordenou o culto das primícias? Foi Deus. E o que significa o culto de primícias? Deus ordena que tudo aquilo que fosse colhido e que fosse os melhores frutos que o cultivador, o agricultor, ele olha os melhores frutos, esses deveriam ser recolhidos. E então, o agricultor chegava diante do templo, e ele chegava com seus feixes, seja de trigo, seja de cevada, o cereal mais caro, o cereal mais barato, os frutos. Se fosse um cesto, eles levantavam o cesto, e se precisassem de 2 pessoas, essas 2 pessoas, só que essa oferta ela tinha que ser de movimento. Ela não podia ser uma oferta estática. Se fossem os molhos, eles tinham que se movimentar. O que significava o movimento? A vida que Deus oferecia por meio daqueles alimentos. E eles consagravam ao Senhor aqueles alimentos e entregavam no altar aqueles alimentos para que eles pudessem aprender que para Deus é sempre o melhor. E eu e você aprendemos isso, por exemplo, quando Elias chega na casa daquela viúva e ela relata para ele a sua condição. Ele diz, certo, já entendi que é a última refeição. Eu entendi. Só que é o seguinte, você vai fazer primeiro para mim e eu vou comer. Então depois a profecia se cumprirá na sua panela e na sua botija. E quando, na época de Eliseu, estava-se também passando uma fome severa, chega-se um homem com algumas espigas, e Eliseu ora, e as espigas se multiplicam, era tempo de primícia. Aquele homem estava passando uma situação difícil, ele não tinha o que comer, mas o primeiro fruto ele ofereceu ao Senhor. Assim fez Gideão e assim todos os outros. Eu quero dizer uma coisa para você, primícia é eu e você entendermos que Deus sempre está em primeiro lugar. Sempre. Se Deus não ocupar o primeiro lugar na sua vida, Ele não ocupa lugar nenhum. Ele tem que sempre estar em primeiro lugar. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia, temos uma batalha, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, somente em Deus, para a destruição das fortalezas. Então o apóstolo Paulo fala que nós temos armas espirituais para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Ela ganha uma abrangência enorme, mas eu quero falar de 3 características da fortaleza. A primeira característica, a argumentação. Destruindo argumentos. É a primeira característica da fortaleza de Satanás. Segunda característica, altivez, levante, ira, soberba, empoderamento. Terceira característica, de vencer as fortalezas, cativeiro no entendimento em obediência a Cristo. Pode assentar-se, abrindo comigo a sua Bíblia, em Neemias capítulo 4. Não existe terreno mais fértil para Satanás do que a nossa alma. A nossa alma, ela é deliciosa para o diabo. Deliciosa. Por quê? Por causa da queda. A queda degenerou. O lugar dos sentimentos que deveriam existir apenas amor, altruísmo, deveres para com o próximo, hoje existe na esfera dos sentimentos amargura, angústia, ressentimento e assim por diante. A mente, que deveria ser criativa, que deveria receber da parte de Deus a característica dos pensamentos, raciocínio, imaginação, apenas para o bem, apenas para multiplicação, apenas para o crescimento, agora não, agora trabalha de uma forma contrária, contra o próprio corpo.
A vontade, que deveria ser uma ação volitiva, que nos levaria para Deus, hoje trabalha contra a nossa própria história. E quando Satanás viu, eu acho que ele realmente não sabia o que o pecado faria na alma humana. A alma humana, para Satanás, sem Cristo, obviamente, é a coisa mais deleitosa que existe. Porque existem inúmeras maneiras de destruir o ser humano. Inúmeras maneiras. E então essa pessoa ela vem para Cristo. E o apóstolo Paulo diz que quando você foi trazido para Cristo, Satanás inicia-se uma batalha contra a sua vida para levar você de volta. E a Bíblia diz assim que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então ele coloca como se Satanás fizesse em nossa alma muralhas, muros ao redor da nossa alma para proteger. Você já abafou qualquer coisa? Qualquer coisa boa, saudável, salutar. Você já abafou pão fresquinho? Você já abafou um doce? Você já abafou qualquer coisa? O que vai acontecer? Vai apodrecer. Primeiro mofa, depois apodrece. Por que a fortaleza ao redor da sua alma e da minha? Para que não ventile, para que não entre, para que não aconteça, para que não haja a entrada da palavra, a absorção da palavra de Deus. Então essa fortaleza que é feita ao redor, ela tem 3 características segundo o apóstolo Paulo. Ela tem argumentação. É a primeira característica. Segunda característica é altivez. E ele fala sobre a terceira característica, que é deixar o pensamento, o entendimento livre. E ele diz, a única maneira de nós vencermos é vencermos a altivez, é vencermos os argumentos e vencermos o quê? E vencermos essa estratégia de Satanás por meio do entendimento submisso a Cristo. Vamos começar a falar sobre argumentação. Quero falar de 3 pilares da argumentação. Se Satanás trabalha com argumentação, a palavra de Deus é argumentadora? Sim ou não? Não. Argumentar é você ter um ponto de vista e desviar, defender um ponto de vista. A palavra não argumenta, a palavra diz a verdade. A palavra não argumenta, a palavra manda. Argumentar é tentar convencer uma pessoa que você está certo. O primeiro pilar da argumentação de Satanás é mudar o seu ponto de vista. É fazer você tirar os olhos da Escritura, que é única e verdadeira, superior a tudo e todas as coisas, e lançar o ponto de vista dele. Então, como que ele faz isso? De que maneira ele faz isso? Ele mostra um ponto de vista diferente para você, diferente da Escritura. Então, o que você vê? O muro, a fortaleza é feita com a argumentação. Qual é a argumentação de Satanás? O ponto de vista do diabo. E qual é o ponto de vista de Satanás? O que é o ponto de vista de Satanás? São seus medos, suas razões, seus temores, é o que você gosta e é o que você quer. Contrário à Escritura. Então ele lança um ponto de vista. Ele diz, nossa, como você foi ofendido. Nossa, como você foi humilhado. É uma argumentação. Aí a Escritura diz, bem-aventurados os humilhados, porque eles serão exaltados. Então, pastora, se eu sou uma pessoa que todo mundo me humilha, eu sou exaltada? Não, você entendeu errado. Quando alguém te humilha, você tem que concluir o processo. Se alguém te humilha e você se ensoberbece, você não foi aprovado. Quem Deus exalta na humilhação? Apenas aquele que aceita a humilhação. Amém, Senhor? É para me ensinar? Vamos embora. Agora, se você for uma pessoa humilhada, e se levanta, se revolta, se ira, se posiciona, você nunca vai ser exaltado. E aí você vai dizer aí, não está se cumprindo a Escritura. Por quê? Porque eu sou uma pessoa humilhada, mas que não sou exaltada. Mas quando você é humilhado, seja por qualquer pessoa, você tem que terminar o ciclo. Bem-aventurados, humilhados, porque eles serão exaltados. Termina o ciclo. Te humilhou, se humilhe. Ninguém vai conseguir te humilhar se você não se humilhar.
A pessoa pode fazer o que quiser com você. Você pode se levantar numa altivez terrível. Agora, a única maneira de existir humilhação é se você se humilhar. Se você dizer, não, Senhor, amém, amém. Eu sei que o Senhor está tratando comigo. Então você está completando o ciclo. Quando você completa o ciclo, o que acontece? Deus vai tratando, vai curando, vai derrubando fortaleza, vai criando o quê? Tirando os argumentos de Satanás. Por quê? Porque os argumentos de Satanás sempre vai usar a sua soberba. Mas você não pode, porque você é crente, porque olha o que você fez, olha o que você pode, olha o que você sabe. Satanás sempre vai argumentar, tentando levantar o seu estereótipo, dizendo que você está acima daquela situação. Então o ponto de vista de Satanás sempre vai tentar desviar você da Escritura, vai tentar te mostrar um outro lado. Mas não existe dois lados, só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Quando você percebe que existe um outro lado, é satânico. A visão do crente é unicista. Olhai para o autor e consumador da tua fé. A visão do crente é única. Você olha para ele, recebe as ordens dele e obedece o que ele manda. Mas quando você começa a olhar para o quanto você está sofrendo, por quanto, o que e quando você está o que? Aceitando uma argumentação de Satanás, vendo um outro ponto de vista. Crente não tem outro ponto de vista. Crente só tem uma visão. O Cristo crucificado. Diga amém. Segundo pilar, os argumentos sustentam o ponto de vista. Satanás usará argumentos para sustentar esse ponto, isso que ele vai te mostrar. Ele vai tentar sustentar. Terceiro, a conclusão que condensa e reforça esse ponto de vista. Quero falar com você em Neemias capítulo 4. Quero falar sobre a argumentação de Satanás, primeira estratégia dele. Interessante, né? Você já percebeu que as pessoas verdadeiramente vencedoras são as pessoas mais simples que você conhece? As verdadeiramente vencedoras. Por quê? Porque quando você vê um soberbo vencer, ele não venceu, ele está perdendo. Ele está angariando condenação para si mesmo, porque quanto mais ele tem, mais soberbo ele fica. Você já percebeu que os verdadeiros vencedores na Bíblia, na Escritura, são os humildes? Procure um verdadeiro vencedor aqui. O que você fala para mim de José? Esse moço era ou não era simples e humilde? E Daniel? Todos aqueles que você olhar aqui, que foram um verdadeiro vencedor, ele vai ser simples e humilde. Por quê? Porque a primeira estratégia de Satanás, a argumentação contra a sua vida é diminuir você. E aí, se você tiver soberba, você já perde de primeira. A primeira estratégia de Satanás é diminuir você. Criando situações de medo, de insegurança, usando o seu cônjuge, usando os seus filhos, usando situações para diminuir você. Mas se você já sabe que é pequeno, quem que consegue te diminuir? Se você já sabe que você depende de Deus e precisa de Deus, por que as pessoas tentariam te diminuir? Por que Satanás tentaria? Ele tentaria e iria falhar. Esdras edifica o templo. Só que o templo estava sendo ameaçado porque os muros estavam caídos. Então chega Neemias. Neemias era totalmente diferente de Esdras, tá? Mesma coisa você colocar o trovão e o sereno junto. Esdras era um homem calmo, tranquilo. Neemias era já um homem bravo, nervoso e assim por diante. Neemias chega para edificar o muro. E os inimigos descobrem. E eles iniciam a primeira estratégia. Você sabe por que Deus mandou Neemias para Jerusalém para construir o muro? Por quê? Pastora, por que Esdras não continuou? Construir o templo precisava de alguém que tivesse uma espiritualidade, uma sensibilidade. Agora o muro teria que lutar com gente de baixa categoria. Esdras não daria conta. Esdras era singelo, você vê quando ele vê os absurdos, ele arranca os próprios cabelos. E Neemias, quando ele vê os absurdos, ele arranca o cabelo dos outros. Então você vê a diferença. Por exemplo, Nínive
Jonas e Nínive é a dupla perfeita. Nínive não podia ter um profeta melancólico, amoroso. Nínive tinha que ter um profeta que não estava nem aí com eles. Queria mais que eles fossem destruídos. Pronto, e acabou. Então, quando você chega numa situação da sua vida, elas são casadas. É aquela que tem o teu pé, a tua forma, o teu número. E aí o que acontece? Acontece que Satanás, ele sabe que você recebe de Deus condições para vencer aquela etapa. Só que o que ele vai fazer? Ele vai tentar mexer na sua soberba. Ele vai tentar lançar para você um argumento de pequenez, dizendo, olha, você é pequeno, você não sabe, você não consegue, olha para você, até hoje, olha. E foi o que ele fez. Sambalá e Tobias disseram assim, que isso? O que está acontecendo? Que muro é esse que vocês estão fazendo? Vocês estão de brincadeira? Uma raposa que vier aqui vai derrubar isso aqui? Vocês acham que vocês vão conseguir terminar o muro para poder sacrificar? Para ficar protegido? Lembrando que Sambalá era líder político enviado pelo emissário da Babilônia. E então eles lançam essa argumentação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Satanás disser para você, você é grande, você é tal, olha como você é abençoado, olha como você sabe, olha como você conhece. Você percebe aquelas pinceladas de arrogância e de soberba que Satanás joga. Você sabe por que ele joga isso em você? Você sabe por que ele semeou mês passado aquela soberba em você? Para jogar uma seta de pequenez agora. Por quê? Porque aí você vai cair. A soberba é a coisa mais destrutiva que pode existir dentro de nós. Satanás, ele trabalha com a soberba e o Espírito Santo trabalha para destruí-la. A pequenez é algo que aquilo que o profeta ele diz assim, olha, o profeta Zacarias ele diz assim, olha, Jesus ele virá e ele apresentará ao seu pequeno rebanho. E ele virá pobre e virá ao seu pequeno rebanho. É muito interessante quando eu e você sabemos o nosso lugar na nossa vida. Quando você se sente maior que uma pessoa. Quando você se sente melhor que uma pessoa. Isso não é uma obra de Deus. Mesmo que você esteja exausto, cansado, enfadado. Isso é uma obra de Satanás. Porque quando você se sente melhor que uma pessoa, você rapidamente vai tentar diminuí-la. E quem Satanás usa para atacar-nos com a diminuição? Os soberbos e arrogantes. Então vamos dividir aqui. Nós temos dois lados. Nós temos o lado dos soberbos, que são usados por Satanás para diminuir os pequenos, tentar diminuir os pequenos. Você faz parte dos soberbos ou dos pequenos? Você faz parte daqueles que são instrumentos do diabo ou daqueles que são alvos de Deus? Vamos lá. Qual é o seu prazer em diminuir uma pessoa? Qual é o seu prazer em lançar na face a impotência de uma pessoa? A fraqueza de uma pessoa? A debilidade de uma pessoa? Eu vou morrer e não vão conseguir entender qual é o prazer que uma pessoa tem na desgraça alheia. Não consigo entender isso. É uma coisa que eu não consigo conceber. Não consigo conceber. Como alguém pode sentir alegria vendo um outro sofrer, ou como você pode se sentir satisfeito, empoderado, diminuindo uma outra pessoa. Sendo que nós fomos chamados e nós fomos tutelados por Deus, e nós fomos abençoados por Deus para sermos abençoadores. Nós não podemos nos tornar pessoas grandes e gigantes que pisamos nos outros. Não. A nossa ação gigantesca é contra o mal, é contra o inferno. É contra todas as miríades e potestades de Satanás. Deus não nos levantou para nós derrubarmos pessoas. Deus nos levantou para nós levantarmos pessoas. E a estratégia de Satanás é usar pessoas contra pessoas, muitas vezes da própria família, tentando diminuir, tentando ofuscar, tentando destruir. Isso não é de Deus. Quando você vê a falha e a debilidade de alguém, não é para que você possa aproveitar-se daquilo e se auto-aprumar, você precisa disso
para se identificar, para ter uma identidade, para ter uma essência. Eu não preciso da sua fraqueza para me sentir forte. Eu não preciso da sua feiura para me sentir bonita. Eu não preciso da sua debilidade para me sentir inteligente. Nós precisamos entender isso. Não podemos aceitar esse movimento satânico e maligno. Nós precisamos traçar um caminho de pequenez, de humildade, entendendo que somos dependentes exclusivamente de Deus, e tudo que temos e somos é por causa dele, e se ele decidir de um momento para o outro que tudo acabará, tudo se acabará. Entenda isso. A estratégia de Neemias, de Tobias, Sambalá contra Neemias não funcionou. Você sabe por quê? Porque esse homem era grande, mas não numa grandeza de arrogância. Ele era grande de confiança e dependência em Deus. Ele sabia porque ele estava ali. Ele passou anos, desde a sua adolescência, na Babilônia, sem lutar, sem batalhar, mas agora era a hora dele arregaçar as mangas e fazer uso das armas. Não tinha preparo, ele era copeiro, mas ele sabia que Deus ia capacitá-lo, então ele não abaixou a guarda. Sabe com quem ele estava enfrentando? Sambalá e Tobias era parte do exército babilônico, o maior exército, o maior país da época. E Neemias não se apequenou, não se ofuscou, não se amedrontou. Por quê? Porque ele sabia o porquê ele estava ali e o que ele tinha que fazer. Tudo que você tem que saber na sua vida é por que você está vivo e o que você tem que fazer. Sua vida é uma missão. E você tem que saber o que Deus colocou na sua mão. Se você disser, Deus é demais, eu sofro muito, trabalho demais, e eu sou uma pessoa que eu estou jogando tudo fora, porque eu estou me perdendo, porque os meus inimigos são maiores do que eu. Mas espera aí, tem algo errado aí. Sua missão é a sua camisa. Sua vida é sua camisa, você dá conta, e se você não está dando conta, é porque a soberba tem se levantado. Quando os crentes dizem, minha vida está difícil, eles estão dizendo, eu estou ufanado, eu estou ensoberbado, eu estou na soberba. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que Deus não dá, de Jó, Deus não dá mais nada além daquilo que suportamos. Nada. Tudo que Deus faz chegar na sua vida é na sua medida. Você deu conta, o maná chegou antes, o pão chegou antes, a água chegou antes, o céu chegou antes. Mas Satanás consegue alfinetar você, ensoberbecer você. E você começa a achar que a vida é difícil, que tudo está complicado, e que você não vai aguentar, e que são as pessoas o problema da sua vida. Não são as pessoas o problema da sua vida. O problema da sua vida é você. É sua falta de oração, é sua falta de luta, é a falta das armas necessárias para a destruição da fortaleza. Satanás levanta argumentação contra você. E as argumentações dele mostram pontos de vista. No cristão não tem ponto de vista, só tem uma verdade única, que é Jesus Cristo. Se você é uma pessoa dúbia, que vive olhando para todos os lados, você vai ficar fraco e cansado. A Bíblia diz assim, capítulo 4 de Neemias. Quando o inimigo percebeu, Sambalá, que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. Quando você trabalha, Satanás odeia. Satanás gosta de gente que reclama. Quando eu falo em trabalho, deixa eu falar em trabalho. Trabalho não falo de picar cartão, não, esqueça isso. Não cumprir horário. Quando eu falo em trabalho, eu falo do seu crescimento pessoal, naquilo que você faz. Teve um dia difícil, você vai aprender com aquele dia difícil, vai dizer, glória a Deus, o Senhor me capacitou a vencer esse dia, e você vai terminar aquele dia melhor do que você começou. Não é trabalhar e chegar lá, picar o cartão e cumprir o seu horário, não. Quando Satanás percebe que você está edificando, quando Satanás percebe que você está começando a viver a sua vida com o pé nas costas, já aconteceu isso? Não? Pastora, quando é que eu vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer com o pé nas costas? Tranquilo, sossegado, terminar o meu dia com o corpo cansado, mas minha alma refrigerada. Quando você aprender que é Deus que reina, que não é a sua sabedoria, não é a sua inteligência, não é a sua aptidão, não é o seu perfil, não é nada disso. É Deus quem reina. Quando você aprender a ser técnico
técnico. Você não colocar o coração no trabalho, ser menos avarento, não colocar o coração no dinheiro, fazer aquilo para a glória de Deus, aí você vai terminar o dia cansado fisicamente, mas revigorado espiritualmente, como diz Isaías. Você termina o dia e diz: glória a Deus, hoje o Senhor foi glorificado. Você não tem seu coração partido em dinheiro. Olha, deixa eu ver quanto eu ganhei hoje. Olha, deixa eu ver quanto eu perdi. Olha, deixa eu ver. Nada disso. Você diz: Senhor, é para a tua glória. Nesse mundo você tem que ser técnico para que você seja espiritual para com Deus. Você não pode colocar o seu coração no seu trabalho. Quando você entender isso, você vai entender o que é trabalhar para edificar a sua vida. Quando o inimigo percebeu que eles trabalhavam, que os muros edificavam, eles arderam em ira. Então começaram a estratégia de argumentação, enfraquecer e apequenar. Você já sofreu ataque de tentativas de pessoas que tentaram te apequenar? Tentar diminuir você. Não funcionou? Não, por quê? Porque você sabe que você é pequeno mesmo. E que grande é Ele. E que você é frágil, mas que forte é Ele. Você sabe por que existem pessoas que não conseguem ser paradas? Por mais que Satanás tente diminuí-las, elas não vão parar. Elas vão continuar e vão continuar prosperando. Porque elas dependem de Deus. Porque o coração delas não está no ouro nem na prata. O coração delas está em Deus. E essas pessoas não vão parar. Essas pessoas vão continuar crescendo. Elas vão continuar amadurecendo. Elas vão continuar prosperando. E a Bíblia diz assim, que ele tenta diminuir. Versículo de número 2. E falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria, esses fracos judeus. Isso não vai se permitir. Acabarão num só dia, vivificarão. Versículo 4. Qual foi a arma que Neemias usou contra o inimigo? Ouve aí o versículo de número 4. O que ele fez? Ouve nosso Deus, que nós somos desprezados. Tem uma coisa que os crentes, você sabe que os crentes deveriam ser o povo mais esperto, mais inteligente da face da terra, né? Você sabia disso, né? Sabia? A Bíblia diz em Isaías: nunca se viu e nunca se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Assim diz aquele que está no alto e sublime trono: eu habito com o contrito de espírito e o abatido de espírito, para vivificar. Deus gosta de gente desprezada. Deus gosta de gente humilhada. Deus gosta de gente que está passando por situações assim. Sabe o que Neemias diz? Deus, olha aí, nós estamos sendo desprezados. Foi ou não foi inteligente? Hã? E se fosse um dos cristãos da nossa atualidade? Onde já se viu, eu fui enviado aqui pelo embaixador, eu. Não, ele foi falar com Deus, ele não mandou cartinhas para o rei da Babilônia. Ele foi falar com Deus e ele disse: ó Senhor, nós somos tão desprezados, torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dá-os por presa na terra do cativeiro. Senhor, olha para nós, eu quero fazer um pedido para o Senhor. Assim como nós temos sofrido no cativeiro, que os adomitas e todo o pessoal do Tobias, Sanbalat também sofram no cativeiro. Para eles saberem. Tá, pastor, essa oração não é muito cristã não. Mas é Neemias, irmão. Você não está falando com Esdras. Você está falando com Neemias. Um homem que era puro, não que Esdras não fosse, mas que o homem era puro de coração, objetivo, totalmente factual. Ele não ficava de conversinha, igual Elias. Você vai brincar com Elias? Você brinca com Elias? Ninguém brinca com Elias. Eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu e mate vocês. Eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e mate vocês. Aqui era Neemias, não era Esdras. Entende? Neemias tinha armas e essas armas eram espirituais. E ele entendia o poder da oração. A oração que você deve fazer, a oração que você deve apresentar diante de Deus, colocando diante do Senhor a sua causa, a sua situação, dizendo: Senhor, olha o que eu estou vivendo. Não existe poder maior nesta terra do que duas situações funcionais, a oração e a palavra de Deus.
Não existe. Por isso você tem que conhecer a palavra e por isso você tem que fazer oração. E ele continua. E ele diz assim, olha, e não cubras a sua iniquidade, ou seja, Senhor, não perdoa. Não perdoa, não risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Senhor, na presença dos edificadores, das pessoas que trabalhavam, que eu preciso que continue a obra, o que eles fizeram? Eles tentaram diminuir. Então, a Bíblia diz assim, olha, que ele responde com oração e com trabalho. Diga para o seu irmão, trabalho. Mas trabalho é picar cartão? Eu disse agora há pouco, é picar cartão? É cumprir seu compromisso cansativo? Não. O dia que o seu trabalho for feito com alegria, o dia que você acordar contente, com entusiasmo, porque você está indo trabalhar, o dia em que o seu trabalho te der dificuldades, e você ver nessa dificuldade uma oportunidade de melhorar, uma oportunidade de fazer melhor, porque existem dificuldades no nosso trabalho, porque são oportunidades de nós melhorarmos, são oportunidades de nós fazermos melhor. Você precisa entender que o seu trabalho precisa ter entusiasmo. Você não pode ser aquela pessoa que morra junto com a estática do seu trabalho. Um trabalho morto, tem gente que o trabalho está morto e ele está enterrado. Seu trabalho tem que estar vivo, totalmente vivo, te dá entusiasmo, te dá alegria. Você tem que gostar daquilo que você faz. A prosperidade não está no diploma, a prosperidade está no perfil, no prazer daquilo que você faz. É ali que está a prosperidade. Você precisa entender isso, que você precisa trabalhar com alegria. Quando você não trabalha com alegria, o dinheiro que você ganha é amaldiçoado. Quem sabia disso? Amaldiçoado é um saco furado, não rende, não vai para frente, porque é pesado, é sobrecarregado. Quando você trabalha com alegria, o seu dinheiro multiplica. Isso é a palavra de Deus, você tem que fazer com alegria. Quando a palavra do Senhor diz ser fiel no pouco, o que é o pouco? O pouco é aquele dia difícil, o pouco é aquele dia que o Sambalás se levanta, o Tobias se levanta, e eles se levantam para enfraquecer você. Esse é o dia difícil, e as dificuldades aparecem para quê? Para que você possa se aprimorar e fazer melhor, arregaçar as mangas. Entende? Você gosta do seu trabalho? Gosta? Gosta mesmo? E você faz o seu trabalho com alegria? E você levanta para trabalhar com alegria? E quando você termina o teu trabalho, quando você conclui uma etapa, você diz glória a Deus, Deus seja louvado, Deus é bom. Ou será que você reclama? Nossa, está tendo muito pedido, está tendo muito cliente, Não faça isso. Não faça isso. Deus é abençoador. E quando Deus está de olho em alguém, quando Deus abençoa alguém, Ele quer abençoar mais, porque a palavra de Deus diz: dar e ser-vos-á dado, boa medida recalcada e sacudida, vos deitarão no vosso regaço. E quando você tira de dentro de você esforços, alegria, entusiasmo, empenho, nada pode fazer com que Deus não te abençoe. Entenda, nada pode fazer, o seu dinheiro vai multiplicar. Por quê? Porque você gosta do que você faz e Deus te abençoa. E quando você vê o pouco na sua frente, você abre aquele sorriso e você diz assim: Deus é comigo e quem me coloca no muito é Ele. Entende? Quantos poucos já te foram apresentados e você venceu no pouco? Por quê? Porque a humildade ensinou você, porque a pequenez ensinou você, a importância de você olhar. Não reclame do seu salário, não reclame o quanto você ganha, não faça isso, não faça, eu queria ganhar mais, não use essa palavra, porque aquilo que você ganha não está dando, não é porque Deus não está te abençoando, é porque você é o problema. Então diz: Senhor, me conserte, me ensine a ser grato, me ensine a fazer com alegria, me ensine a ser fiel, me ensine a ser aquela pessoa dedicada no pouco. Diga amém. A Bíblia diz assim, versículo 6: edificamos o muro, todo o muro se fechou, até só a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você percebeu aqui, o coração se inclinava. Você gosta de trabalhar? Porque tem que ver também isso aí, né? Você gosta de trabalhar? Porque tem gente que não gosta de trabalhar. Tem gente que não gosta. Aí então fica difícil.
Pastora, por que eu tenho que gostar de trabalhar? Porque Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Então não tem esse negócio, você tem que gostar de trabalhar. É uma maldição que se transforma em bênção a partir do momento que você conhece o poder de Deus. Então você tem que gostar de trabalhar. No suor do teu rosto e com dor. Então não adianta, você tem que gostar de trabalhar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem não gosta do trabalho que faz, nem o maior salário do mundo vai fazer ele prosperar. Não adianta. Ele pode ganhar 50, 60, 100, o dinheiro mingua. Por quê? Porque a ausência da alegria e do prazer de trabalhar tira o teor da prosperidade. Agora, a pessoa que gosta de trabalhar, ela pode fazer os trabalhos mais simples, eu não vou aqui, mas o mais simples que for, ela prospera. Por que você tem que gostar de trabalhar? Por quê? Porque Adão e Eva saíram do paraíso. Não tem paraíso aqui não. Não tem paraíso aqui não. O único paraíso que tem é dentro de você. Então você tem que gostar de trabalhar. Ah, mas eu não gosto desse trabalho. Então vai procurar alguma coisa que você goste. Vai começar do pouco, vai ralar e vai crescer e vai subir. Vai encontrar alguma coisa que você goste. Faça o que você gosta. Faça o que você tem perfil. Faça aquilo que você tem DNA para aquilo. E vai funcionar e vai dar certo. Talento. Você tem que ter talento para aquilo que você faz. Se você não tiver talento, você não vai prosperar. Você vai ser uma pedra no sapato de quem trabalha com você. Você vai ser um Jonas no navio de alguém. Quem está no trabalho errado é um Jonas no navio de alguém. A empresa não vai para frente, o escritório que ele trabalha não vai para frente, as coisas não vai para frente. Por quê? Porque Jonas estava fazendo afundar o barco. Então encontre alguma coisa que você goste. Encontre algo que seja o seu perfil. Então vai funcionar e vai dar certo. Trabalho. Nós como cristãos temos gostar de, não amar, mas gostar de trabalharmos. E fazermos aquilo que agrada a Deus. E fazermos da melhor maneira. E fazermos com excelência. Tudo que você fizer tem que ser da melhor maneira. Tudo que você fizer tem que ser com capricho, com carinho. Tudo que você fizer tem que fazer o melhor. Diga amém. A Bíblia diz assim, que Sambalá se levanta com altivez. Ele fica sabendo que as estratégias dele não funcionou. Pequenar não funciona. Diga, não funciona Satanás tentar me apequenar. Amém? Por quê? Porque nós somos pequenos, nós pertencemos a Deus, grande é Deus. E ele fica irado, então ele se levanta com altivez. Versículo 7, a Bíblia diz assim, que ele descobre que as coisas estavam progredindo. Versículo 8, ligaram-se entre si todos para virem guerrear. Então agora começaram a fazer guerra. Eles não eram, o pessoal de Jerusalém não era um guerreiro. Quem era guerreiro era Sambalá e Tobias. Para desviarem do intento. Porém, versículo 9, oramos novamente, só que a oração ali já não valeu mais só. Quando era palavra, oração. Agora não é mais só palavra. Agora levantaram para fazer guerra. Então o que Neemias fez? Guerra é oração e arma. Oração e arma. Versículo de número 9. Oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. De dia e de noite, eles estavam sendo vigiados para qualquer contra-ataque de qualquer momento. Quando Satanás levanta a guerra contra você, como é que eu percebo, pastora? Você percebe porque você vê as obras dele. Você percebe o que ele está fazendo. Satanás não consegue trabalhar sem deixar rastro. Morte, roubo, destruição. Ele deixa rastro. Então você sabe que ele está em guerra. E quando ele está em guerra, você precisa vigiar. O que você precisa vigiar? Você precisa saber o quê? Saber o que você tem que fazer, o que ele vai fazer e o que Deus quer que você faça. Você precisa entender de estratégias. O que eu preciso fazer? Neemias coloca guardas para proteger os trabalhadores. Diga, eu entendi. Eu tenho que terminar, infelizmente eu queria chegar até o versículo 23, mas não dá. Deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção. O que Neemias fez? Neemias chegou aos magistrados e disse o seguinte, vocês têm servos, vocês têm pedreiros, vocês têm agricultor, traz tudo para a cidade, tudo. Quem que nós vamos proteger? Nós vamos proteger quem está fazendo o muro.
Então, os pessoal não sabe fazer, não tem problema. Mas eles vão ficar com a espada, eles vão ficar com a lança, eles vão ficar com o arco e eles vão proteger quem está trabalhando. Traduza isso aí para o seu irmão. Traduza. Qual foi a estratégia que Neemias encontrou? Agora, você sabe ou não sabe quem é o Abraão? Você vai ficar com um probleminha com o Abraão? Entenda, existe pessoas dentro dos lares que é o Abraão. Onde ele toca, a coisa acontece. O que ele faz, o pouco de dinheiro que ele tem, multiplica. Agora, com Abraão você não mexe. Com Abraão você não dá dor de cabeça para ele. Com Abraão você não deixa Abraão quieto. Abraão não precisa de nada. Ele só precisa de paz para que ele continue trabalhando. Agora, tem os perturbados da vida que vai arrumar confusão com os Abraão. Vai arrumar confusão com quem está trabalhando, com quem está edificando, com quem está progredindo, com quem está prosperando. Seja no mínimo inteligente. Se você não ajuda, você não atrapalha. É o ditado. Eu fico impressionada. Tem marido, tem mulher, dependendo do lar, cada um é cada um, que além dele trabalhar, ele tem que lidar com aquela mulher fraca, resmungadora. Pelo amor de Deus, seja inteligente, não faz nada, mas não faz nada mesmo. Não faça nada de bom, mas também não faça nada de mal. Deixa só o Abraão prosperar. Entende? O que Neemias fez? Manda todo mundo para cá. Vamos guardar quem trabalha. Pessoas que produzem. Pessoas que tem que ser amada, protegida. Tem que ser guardada. Por quê? Porque se ela cair, meu irmão, cai todo mundo. E não seja burro, não. Se ela cair, se essa pessoa cair, cai todo mundo. Então proteja quem tem iniciativa, proteja quem tem entusiasmo, proteja quem gosta de trabalhar, proteja quem prospera, proteja quem tem a mão abençoadora. Faz a vida dessa pessoa ficar mais fácil. Você despotencializa pessoas que receberam potenciais de Deus para ser bênção dentro da sua casa. Com resmungo, com coisinhas, pelo amor de Deus. Tem tratores com motor 400 que os perturbados tiraram um parafuso da roda dele, ele não consegue andar por causa de um parafuso. Um parafuso. Ele não anda. Ele precisa daquele parafuso, então pare de arrancar pecinhas, coisinhas de pessoas que são importantes na sua vida, na sua família. Sabe, poupe, vamos aprender a poupar as pessoas, vamos aprender a guardar as pessoas. Foi a estratégia que Deus deu para Neemias. Deus falou para Neemias, vamos lá, pega as armas e proteja quem está trabalhando para terminar a metade do muro. Ora, pelo amor de Deus, a pessoa mata 10 leões lá fora, depois tem que matar 2 dentro de casa. Aí não é justo. Aí é justo? Aí não é justo. Aí, meu irmão, não há cristão que aguente. Não tem. Por quê? Porque não suporta. Sabe? Quer chutar o balde mesmo, não está nem aí com nada. Por quê? Porque a família, ela tem que identificar o cansaço, a exaustão, aprender a poupar, aprender a guardar, aprender a trazer alegria. Olha a estratégia que Deus deu para Neemias. Proteja quem está trabalhando. Proteja quem trabalha. Proteja quem trabalha. Faz as coisas ficarem mais amenas. Tá? Por quê? Porque existem pessoas que consigam sobreviver? Existem, mas são poucas. Bom, vamos terminar. Pus guardas, versículo 13, nos lugares baixos, por detrás do muro, nos altos, pus ao povo pelas suas famílias, com suas espadas, com as suas lanças, com seus arcos. Olhei, levantei e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, não temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor. Aqui o que ele faz? Aqui ele leva o entendimento cativo, a obediência a Deus. Ele diz assim, olha,
Pelejai, não temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor. Pelejai pelos vossos irmãos, filhos, filhas, mulheres, casas, ou seja, família. Sucedeu que, ouvindo os inimigos, que já sabíamos, que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra. Metade deles tinham lanças, escudo, arco, couraça. Líderes estavam por detrás. Quem está por detrás de você? De toda a casa de Judá. Todas as pessoas que estavam trabalhando no muro, tinha o que trocava trombeta, qualquer sinal de guerra, tocava, todo mundo se ajuntava no mesmo lugar, uma organização maravilhosa. Quem está por detrás de você? Quando você tem alguém que trabalha atrás de você, que te dá essa retaguarda, você é uma pessoa bem-aventurada. Você tem uma pessoa que pensa no seu cansaço, pensa na sua exaustão, pensa na sua lida, pensa. Você é uma pessoa abençoada. E eu quero dizer uma coisa para você. Você que Deus colocou atrás de alguém, faça o seu trabalho bem feito. Faça o seu trabalho bem feito. Sabe? Se ganhar não é para você, se ir não é, se fazer não tem problema. Mas fique atrás, dá uma boa sustentação para essa pessoa. Dá um bom resguardo para essa pessoa. Dá regalias para essa pessoa que ela precisa, para que ela continue. Sabe, nós somos seres humanos, nós não somos de ferro. Nós precisamos dessa interação humana. Agora, se você tem alguém que só te puxa para trás, só te puxa para trás, só te puxa para trás, como que você vai ter entusiasmo? Uma das regras absolutas do Evangelho é: livrai-vos de todo embaraço. Você percebe que na sua vida está começando... mas eu amo esse embaraço. Você ama embaraço? Não estou falando de cônjuge, tá? Não estou falando de filho, não estou falando nada disso. Eu estou falando de situações, de pessoas que podem ser tiradas da sua vida, que são embaraços. Entende? A Bíblia diz: livrai-vos de todo embaraço para que você corra a carreira que está proposta. Então você tem que aprender a livrar-se de embaraço. Amizades, situações, pessoas, livra-se de embaraço. Por quê? Porque você tem uma carreira e essa carreira você deve a Ele. Você tem que viver uma vida com entusiasmo. Você tem que aprender a prosperar, aprender a melhorar, a levantar de manhã com alegria. E não levantar, parece que você lutou a noite inteira. Tá? Faça isso. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. A terceira estratégia contra Satanás é levar cativo o entendimento e a obediência de Cristo. Para de ponto de vista, para de análises paralelas. Você tem uma verdade apenas: Jesus Cristo. Essa é a verdade, essa é a direção. Eu quero que nessa noite você fale para Deus: Deus, eu quero ser uma pessoa abençoada no meu trabalho. Deus, se eu sou alguém que o Senhor me colocou de retaguarda para proteger as costas de alguém, eu quero fazer isso com fidelidade. Eu quero fazer isso, Deus, com sucesso. Eu quero proteger, eu quero ser, Deus, como Jonatas tinha o seu pajem. E ele subia aquela montanha, derrubava e o pajem matava. É assim que eu quero, Deus. Eu quero cooperar com a minha família. Eu quero cooperar com o meu cônjuge. Eu quero cooperar, Deus, eu quero cooperar. Eu quero ser alguém que traga alegria, que traga paz, que traga entusiasmo. Eu quero ser alguém que faça a diferença. Eu não quero que alguém fale um problema e eu fique argumentando: olha, é mesmo, como nós vamos fazer? Eu não quero ser a pessoa que levanta mais uma interrogação. Eu quero ser aquela que põe um ponto final. Eu quero ser aquela que conclua com a palavra de Deus. Mas Deus é fiel, Deus nunca nos desamparou, Deus nunca nos deixou. Eu quero que você se posicione nesta noite. Fale com Deus, fale: Deus, o Senhor me chamou para prosperar. O Senhor me chamou para crescer, o Senhor me chamou para edificar, o Senhor me chamou para ser uma bênção, para multiplicar. Eu quero ideias novas, eu quero ânimo, eu quero entusiasmo. Sabe o que faz com que as ideias não apareçam? Sabe o que faz com que a sua criatividade diminua? Exaustão. Todo cansaço. Exaustão não é cansaço físico. Exaustão é cansaço físico, emocional e espiritual. É o que Elias teve debaixo do zimbro: exaustão. Exaustão mina a criatividade. Mina.
Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nesta noite deixa aos pés do Senhor todo o teu cansaço, toda a tua exaustão. Diga: Senhor, eu quero gostar do meu trabalho de novo. Eu quero fazer o meu trabalho com alegria. Eu quero nessa noite fazer uso das armas espirituais contra toda fortaleza, todo argumento de Satanás, tudo aquilo que ele quer me desviar da tua palavra, toda altivez. Eu quero levar o meu conhecimento, minha mente e obediência a Cristo. Assim como Neemias levanta-se sobre os magistrados dizendo: lembrai-vos do temível Deus. É nele que vocês devem confiar. É no Senhor que você deve pôr a sua confiança. Deixa o Espírito Santo restaurar o seu ânimo nesta noite. Deixa o Espírito Santo restaurar o seu entusiasmo nesta noite. A palavra entusiasmo significa cheios de Deus. Não permita que as suas dificuldades desanimem você. Você sabe o que é dificuldade? É transição. É transição. É para que você possa passar para o degrau seguinte. Você tem que encolher a perna, esforçar. Dificuldade é transição. Passa essa dificuldade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai passar o pão para você. Pegue o pão e continue de joelhos. Pegue o pão e continue orando. Diga: Deus, eu quero ânimo. Eu quero edificar a minha vida. Eu quero edificar a minha vida. Eu quero ser aquela pessoa que prospera. Eu quero encontrar o perfil no meu trabalho, Deus. Eu quero fazer o que eu gosto. Não quero trabalhar por trabalhar, mas eu quero encontrar o meu perfil no meu trabalho. É disso que eu quero, Deus. Eu quero encontrar a semente da prosperidade. Eu quero encontrar a semente da multiplicação. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero encontrar, Deus, aquilo pelo qual o Senhor me plantou nessa terra. Aquilo pelo qual o Senhor me plantou nessa vida, neste mundo. Eu quero terminar os meus muros. Eu quero terminar a minha construção. Eu quero uma vida de prosperidade, Deus, de alegria. Eu quero gratidão em tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar ao Senhor agora, enquanto você pega o pão e continua orando. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Levante-se nessa noite em nome de Jesus. Posiciona-se na sua vida. Às vezes você chegou aqui desanimado, prostrado. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Não largue o seu arado. Deus é vencedor. Não largue aquilo que Deus pôs na sua mão. Em nome de Jesus. Presente ao Senhor as dificuldades do seu trabalho agora. Presente ao Senhor as dificuldades, os problemas. Oh, Espírito Santo, nós somos mais que vitoriosos porque confiamos em Ti, porque cremos em Ti. Oh, Espírito Santo, ensina-nos a vencermos. Quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero que você meça o seu entusiasmo nesta noite, seu ânimo.
Quando Deus quis mostrar a Josué o segredo do sucesso, Deus disse a ele: você tem que ter ânimo. Você tem que ter ânimo. Você não pode olhar para a direita e para a esquerda. Se você começar a olhar para quem não coopera, para quem não trabalha, se você começar a olhar para as dificuldades, o seu ânimo vai para o ralo. Existem desafios diante de você, amém. Isso significa sementes de prosperidade. Os desafios são prosperidades encapsuladas, ainda em forma de embrião. São nesses desafios que você vai desafiar você. E você vai tirar de dentro de você coisas que não sairiam em situações confortáveis. Então não reclame dos desafios. Os desafios são colocados por Deus para você crescer, amadurecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem sabe você está realmente descobrindo quem são as pessoas. As pessoas que trabalham com você, as pessoas que você gostava, que você elogiava. E você está descobrindo que as pessoas não querem o seu bem, querem o seu mal. Você ficou triste por isso, não fique. Não fique. É Deus abrindo os seus olhos. Porque Deus sabe o que todas as pessoas dizem ou pensam. Quando você não sabe, você não ouve, você não está lá. Então, em nome de Jesus, quando Deus perceber que você está apegado demais a alguém, ou você está meio intimidado pelo crescimento de alguém ao seu lado, Deus vai quebrar essa aliança e essa situação para que você entenda que você e Deus é o que interessa. Você e Deus é o que interessa. Eu quero que você coloque os seus desafios agora diante de Deus. Seus desafios são promessas encapsuladas, são prosperidade encapsuladas. Esses são seus desafios. Deus nos dê desafios. Nos dê desafios, Deus. Não nos deixe morrer na estagnação, no marasmo, na mornidão. Nos dê desafios para que cresçamos. Vamos trabalhar, vamos vigiar. Se você nessa noite foi colocado para proteger as costas de alguém, faça isso da melhor maneira. Faça isso. Faça isso. Se vocês dois são canais de bênçãos dentro da casa, os dois guardem um ao outro. Filhos, protejam seus pais. Não causem danos à fonte que Deus tem. Vamos proteger as fontes. Vamos proteger os mananciais. Vamos proteger em nome de Jesus. Satanás levanta argumentos. Eu quero que você tire parte do pão, apenas parte. Vai dividir o pão em 3. Tire a primeira parte. E eu quero que você agora blinde a sua mente e sua alma para que não haja nenhuma argumentação de Satanás. Que a palavra de Deus seja unigênita na sua vida. Diga ao Senhor agora: Senhor, eu creio na tua palavra. Meus ouvidos não serão oferecidos a argumentações satânicas. É só o que o Senhor diz que vai funcionar em minha vida. Eu quero declarar que toda argumentação de Satanás, todo ponto de vista do diabo será ignorado por mim. Eu não vou olhar para isso. Eu vou olhar para a tua palavra. E eu declaro que nesta noite eu venço toda argumentação de Satanás. O meu negócio é a fé. Meu compromisso é com Deus. E é para Ele que eu olho. Em nome de Jesus. Eu quero que você coma o pedaço de pão. Senhor, nós declaramos as primícias diante do teu altar. Declaramos o primado do teu Espírito, o primado da tua palavra. Cubra-nos, cubra a nossa cabeça com o poder da tua palavra. Cubra a cabeça do teu povo. Derrama sobre nós a tua beneficência no mês de outubro, a tua misericórdia. Que todo levante de Satanás caia por terra, em nome de Jesus. Agora eu quero que você pegue a segunda parte do pão. Que você diga assim comigo: Senhor, toda altivez, todo dardo de Satanás em minha alma, para levantar a minha soberba,
Em nome de Jesus. Eu não falo em desistir. Eu não falo em desistir. Eu falo em perseverar. Quem fala em desistir são os arrogantes. São aqueles que se cansam antes de fazer alguma coisa. Porque quando eu me cansar por estar fazendo algo, eu buscarei a tua face. Porque diante do Senhor estão aqueles que correm e não se cansam e não se fatigam. Então, em nome de Jesus, eu agora te peço a humildade do teu espírito, a mansidão do teu espírito, para que a minha alma não se levante juntamente com Satanás contra a minha história. Em nome de Jesus, coma a segunda partícula do seu pão. Senhor, tua palavra diz que ao negligenciarmos a tua palavra, caímos nas mãos do inimigo. Mas nessa noite nós queremos declarar que nós vamos rejeitar toda argumentação, toda altivez, e a nossa mente vai estar totalmente fixada, como a de Josué, como a de Daniel, como a de José e assim diante. E neste momento nós queremos dizer que a nossa vida não é muito para nós. Não. Temos reclamado porque somos pecadores. Diga: minha vida não é muito para mim. Minhas dificuldades não são muitas para mim. Eu reclamo porque eu sou pecador. Mas eu quero te pedir perdão. Eu não vou reclamar. A minha mente e a minha alma vai estar submissa em obediência a Cristo. Tudo que eu pensar, tudo que eu sentir, tudo que eu falar, será mediante a Escritura. Eu vou ter alegria em trabalhar. Eu vou glorificar o teu nome. Eu vou resumir a minha vida em simplicidade, em humildade, em serviço ao Senhor. E em nome de Jesus, eu declaro nesta noite que o mês de outubro será um mês de bênção. No meu trabalho, na minha empresa, os meus funcionários, o meu patrão, em nome de Jesus, o Senhor me dará força, me dará habilidade. Será um mês de prosperidade e de bênção. E todos aqueles que se levantaram contra mim, em palavras, em línguas ou em armas, cairão, em nome de Jesus. Pode comer a outra parte do pão. Aleluia. Senhor, abençoe a Maria Luísa, a Gilda, as pessoas que nos assistem. Em nome de Jesus, a vida espiritual e toda enfermidade, toda depressão e toda angústia e tudo aquilo que Satanás tem levantado, que caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos que nesta noite nós não aceitamos que haja em nós desânimo, prostração. Queremos repreender todas as argumentações altivez de Satanás e tudo aquilo que Satanás permeia ou tenta levantar-se. Em nome de Jesus, será um mês abençoado, um mês de prosperidade, um mês de multiplicação. Quero que você levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra, que é poder cobridor, que a ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida venha guardar a sua vida física. Que sobre você não valha nenhum tipo de encantamento. Que o Senhor guarde a sua vida espiritual, a sua vida emocional. Que todo e qualquer tipo de embaraço levantado contra você seja desfeito em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Dá um abraço no seu irmão. Deus te abençoe. Você que quer oração.